Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Gerando Conteúdo vai falar um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo, sobre depressão, sobre pandemia. Esse é um assunto que ainda tem um pouquinho de preconceito, ainda tem um pouco de falta de informação e a gente precisa quebrar esse tabu, a gente precisa falar mais, é preciso agir. É a campanha desse ano do Setembro Amarelo e a doutora Fabiane hoje vai nos brindar com um pouquinho mais de esclarecimento sobre o assunto, para a gente entender um pouquinho mais sobre a depressão e tentar ajudar aquelas pessoas assim, que a gente convive, aquelas pessoas que a gente conhece que sofrem de. Vamos aguardar que a gente já está conseguindo a conexão para a gente dar início. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem mandar. Oi, doutora. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem. Bom, seja muito bem-vinda ao Gerando Conteúdo. Eu acabei de Obrigada. comentar com o pessoal da importância do assunto que a gente vai tratar hoje, como é importante a gente falar, como é importante a gente trazer informação, quebrar um pouco do tabu sobre a depressão, sobre o que as pessoas passam, o que a gente convive, né, doutora? Exatamente. Eu agradeço bastante pelo convite. Teu Insta gerando conteúdo, tá arrasando, né? Eu acho muito importante a gente usar a rede social e as mídias para educar, para instruir, para orientar as pessoas, né? E fazer isso em saúde mental, é importantíssimo também, né? O Setembro Amarelo agora, eu acho que esse ano ele nunca foi tão divulgado, né? Desde que a campanha iniciou, justamente por estar tão em alta a internet, né? Com a pandemia a gente tem ficado mais nas redes sociais, então também tem expandido mais esse conhecimento virtual, as pessoas têm buscado mais palestras, lives, capacitações online, né? Então, está tendo a oportunidade de, nesse setembro, setembro amarelo, falar muito mais em saúde mental, né? E a ideia é que se fale nisso o ano todo, se diminua os preconceitos em relação às doenças mentais, né? Elas causam sofrimento numa grande parte da população, então a gente não pode deixar de falar sobre isso e de orientar as pessoas para elas saberem um pouquinho mais sobre saúde mental, né? Bom, eu vou te apresentar, então, antes de tudo, doutora Fabiane Uhum. Bogoni, nossa psiquiatra aqui em Florianópolis. Doutora, mediante assim todos os questionamentos que a gente teve, nós abrimos uma caixinha de perguntas, eu no Insta do Gerando, a doutora na página profissional dela. Nós tivemos vários Aham. questionamentos, a gente conseguiu, né, juntar e trazer aqui na live respostas, ao mesmo tempo mais algumas informações. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento, estão precisando tem algum preconceito, que querem tentar desmistificar um pouquinho, podem perguntar que a gente vai tentar ajudar, tá? Doutora, explica para nós o que é a depressão primeiro. Então, bom, eu só queria falar um pouquinho que o Setembro Amarelo, a princípio, ele iniciou como uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Então, o tema principal do Setembro Amarelo é a prevenção ao suicídio. Eu vi que já foi feita uma live aqui, né, Aline, a respeito bem específico da prevenção ao suicídio, então, bem legal, assim, as pessoas também saberem um pouquinho mais por que que uma pessoa chega a pensar em suicídio, né, o que leva a uma ideação suicida, para também a gente conseguir diminuir os preconceitos e o estigma que tem em cima do suicídio, né? Muita gente poderia ser salva, poderia ter evitado um suicídio se a gente tivesse mais aberto a identificar os sintomas, a ouvir a pessoa falar da sua queixa, né? As pessoas se assustam muito ainda quando alguém fala que está pensando em tirar a própria vida, se assustam, ou julgam, ou criticam, ou não sabem o que fazer e se esquivam, né? Então, quanto mais a gente souber receber essa informação e levar essa pessoa para uma ajuda, para um auxílio, a gente vai estar prevenindo muitas mortes, né? Mortes que podem ser evitadas. Então, falando Doutora, sobre desculpa só depressão. te. A imagem está um pouco ruim, eu não sei se é o sinal ou onde a senhora está.
Tá um pouquinho, pelo menos para mim, a imagem está parecendo mais quadriculadinho e eu não estou conseguindo visualizar. Uma seguidora colocou aqui que a imagem não tá legal, a Ana. Agora acho que deu uma pequena melhorada. Melhorou. Ai, Melhorou. pode ser o sinal da minha internet, tá, Aline? Se piorar, eu vou ter que desligar e ligá-la de novo. Não tem Porque problema. eu Ó, moro ficou no bom. Agora Campeche, tá as coisas ótimo. aqui Tá não tudo bem. são tão Não, tecnológicas. tá bom. Então, será que alguém consegue dar uma Tá uma desfocado. Aqui devolutiva para mim se focou. melhorou? Vamos ver Tá se melhorou. desfocada. Melhorou. Pronto. Melhorou? Às Melhorou. vezes era só limpar a câmera, É. então. Então, falando... Ai, que bom. Obrigada, Ana. Então, falando sobre depressão, né? Já dá para a gente fazer esse link, então, com ideação suicida, porque a depressão é a principal doença mental relacionada ao suicídio. Então, os transtornos de humor como um todo são os principais causadores do suicídio, e dentro deles a depressão o principal, tá? Então, é importante a gente identificar sintomas depressivos mais precocemente, porque quando a pessoa já chega no estágio de ideação suicida, ela já está com uma depressão grave, né? A ponto de pensar em tirar a própria vida como uma saída para aquele sofrimento, como uma única solução para o seu problema, né? Então, os sintomas depressivos iniciais que a gente fica mais atento é principalmente uma mudança de funcionamento daquela pessoa, né? Então ela começa a ficar mais triste, isolada, ela não sente mais prazer nas coisas que ela sentia antes, ela deixa de interagir socialmente, não tem mais vontade de participar de conversas, de ir para lugares onde ela costumava ir. Ela também começa a sentir fadiga, cansaço, falta de energia, né? Então ela já não consegue mais render como ela rendia antes, ter ânimo, ter energia para suas atividades. Isso começa a refletir também no seu trabalho ou nos seus estudos, né? Ela começa a baixar o rendimento no trabalho, a conseguir se concentrar menos para os estudos, para o que precisar de concentração. Então, são os sintomas cognitivos da depressão, né? Que começam a afetar também. Também pode ter alterações de sono, ou uma dificuldade para iniciar o sono, né? Geralmente as pessoas que estão mais depressivas, elas deitam na cama e ficam pensando no problema, ficam vindo pensamentos negativos na sua cabeça, né? Ou, ao contrário, tem pessoas que ficam dormindo o dia todo, elas já não conseguem mais levantar, que aí está ligada àquela falta de energia, falta de motivação, né? Só tem vontade de dormir. Também pode ter uma alteração de apetite, também ou para menos ou para mais, né? Pessoas que perdem totalmente o apetite, não tem mais gosto pela comida, não sentem vontade de comer mesmo, né? Bastante paciente assim na consulta relata: eu como porque tem que comer, porque senão eu vou desmaiar, mas eu não tenho fome, não tenho apetite, né? E o contrário disso também pode aparecer, pessoas que aumentam muito o seu apetite, né? De uma maneira de querer, tentando suprir algum vazio, alguma angústia interna. Então, são os principais sintomas, a gente tem que ficar atento, assim, né? Quando isso começa a aparecer, pode-se buscar ajuda. Então, numa depressão inicial, numa depressão leve, por exemplo, às vezes a gente consegue indicar uma psicoterapia, mudança de hábitos de vida, né? Uma atividade física regular, um outro exercício de yoga, meditação, em que a pessoa consiga. Quando ela passa por uma depressão moderada, a grave, ou leve a moderada, onde já começa a ter bastante prejuízos, às vezes é necessário a medicação justamente para a pessoa conseguir depois mudar os seus hábitos de vida. Porque uma pessoa muito depressiva, se ela chega no consultório, não está dormindo, não tem energia para nada, não tem apetite, tem pensamentos negativos, não está conseguindo trabalhar, não dá para a gente exigir dessa pessoa que ela consiga fazer um exercício físico no dia seguinte, regular sua alimentação, fazer uma meditação. Então, também tem que ter esse equilíbrio, né? A pessoa precisa chegar ao ponto de melhorar um pouquinho
para depois ela conseguir modificar esses hábitos que podem estar desregulados na sua vida. Tá. Eu ia te questionar, e depois refletindo sobre a pergunta, eu ia te questionar assim, por que é tão difícil percebermos isso? Ou melhor, por que que às vezes a gente percebe, mas não consegue ajudar, ou tem medo de oferecer uma ajuda? Por que que isso acontece? Eu acho que, quem sabe a maneira como a sociedade funciona, né? Essa autoexigência que a gente tem com a gente mesmo, as comparações também, né? Ai, por que que tal pessoa funciona bem? Por que que eu tô desse jeito? Olha lá quem tá dando conta, eu tenho que dar conta. Ou a exigência externa, né? O meu trabalho está exigindo, eu não posso deixar a peteca cair, eu tenho que seguir no meu alto rendimento. Então, muitas vezes é isso, assim, a pessoa que está passando por isso, ela às vezes não se dá conta de que ela já está num sofrimento, de que ela já está mudando, de que as coisas já não têm mais graça para ela, que ela já não quer mais ir a nada, ela já não vê mais prazer em nada, mas ela está levando aquela situação por bastante tempo, muitas vezes. Então, também tem isso, assim, né, do se olhar um pouquinho, reconhecer isso, olhar para si. Poxa, eu não estou bem, faz tempo que eu não sinto graça em nada, eu não tenho mais energia para nada, eu não estou mais concentrada, minha autoestima está baixa, tem passado pensamentos negativos na minha cabeça. Então, quem sabe desacelerar, né? Eu acho que a pandemia fez isso com bastante gente, tanto que muitas pessoas estão se olhando mais nesse momento, assim, né? E aí entrado em contato aí com algumas coisas que às vezes já não estavam bem, mas que pelo automático do dia a dia, pela correria do dia a dia, estava levando, né? E agora tem se olhado um pouquinho e tem percebido que tem várias coisas a melhorar, né? Então eu acho que essa percepção ela pode vir assim, né? De uma autoobservação e, claro, as pessoas da volta também estarem atentas, mas aí vai mais da família ou as pessoas que convivem mais com aquela pessoa observarem que ela está mudando, né? E aí sentar para conversar e tentar escutar o que está acontecendo. Tá. Ó, o Ebert colocou aqui, tive Covid e hoje tenho pavor de uma recidiva. Isso me causa ansiedade. É normal? Nossa, teve o Covid, né? Eu acho que é bem normal, né? Porque primeiro que ele já passou, então, aí pelo vírus, né? Então, tem um pouquinho de tranquilidade quanto a isso, porque os estudos não são definitivos, né? Sobre recontágio, recontaminação. Então, poderia ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas sim, é uma ansiedade normal, né? Eu acho que a gente tem que também cuidar para não transformar tudo em doença, né? Uma pessoa, a gente está convivendo com um vírus desconhecido, então a gente está bastante tempo aí privados de muita coisa. Não dá para esperar que as pessoas estejam rindo à toa, estejam satisfeitas e felizes, né? A maioria está se privando de muitas coisas, muita gente teve perdas importantes nesse momento, perda de pessoas, né, de vidas, assim como perda de emprego, perdas financeiras, dificuldades de relacionamentos. Então, a realidade mudou totalmente de uma hora para outra. Então, vamos também ser mais um pouco mais tranquilos com a gente mesmo, assim, estar um pouco mais ansioso nesse momento, até mais reflexivo, quem sabe um pouco mais triste, é esperado, tá? O que a gente tem que cuidar é para que isso não domine a nossa vida. Então, se a ansiedade começa a te limitar para algumas coisas, por exemplo, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, eu não me concentro, eu estou tendo crises físicas, os sintomas físicos de ansiedade, né? Eu não estou conseguindo dormir por causa da minha ansiedade. Então, aí a ansiedade está trazendo prejuízos para a tua vida. Então, aí ela se transforma numa doença, num transtorno. E aí sim tem que buscar tratamento, tem que buscar ajuda profissional, né? Tá. Ó, a Chob colocou aqui, que sintomas pode diferenciar depressão leve a grave? Certo. Então, a depressão leve
São esses sintomas mais iniciais. Então, é quando você já está aí umas 2 semanas, né? Os critérios mesmo diagnósticos são 2 semanas daqueles sintomas que eu comentei, que seria tristeza, perda de energia, perda de prazer, alteração do apetite, alteração do sono, falta de prazer nas coisas, falta de interação social, não tem mais vontade pela interação social. Então, quando isso está iniciando, né, e não está te causando tantos prejuízos, não está te causando, por exemplo, faltas no trabalho, faltas na escola, né? Você não está se limitando a sua vida por causa desses sintomas, seriam sintomas mais leves, né? E aí eles começam a agravar no momento em que eles começam a causar prejuízo na tua vida, no momento em que tu já não consegue mais funcionar como você funcionava antes. Então, você não trabalha, você não consegue mais estudar, você não interage mais socialmente, começam a passar pensamentos negativos em relação à vida, esses pensamentos começam a ficar recorrentes, né? A pessoa começa a pensar mais e mais que a vida não tá boa, que não gostaria de estar viva, né? E aí chega num ponto em que ela pode pensar em tirar a própria vida, e aí é que a gravidade aumenta bastante, né? Então aí já seria uma depressão grave. Tá. Agora, né, acabamos de comentar a questão da pandemia, do aumento da ansiedade. Como é que a gente pode lidar com esse aumento da ansiedade, por N fatores, inclusive a pandemia, sem medicação, doutora? Tem como a gente, né, eu acredito que é ir sozinho ou próprio com auxílio de um especialista, sem usar medicação? Tem como? Sim, tem como, Aline. Praticamente, assim, os sintomas psiquiátricos, quando eles são mais leves, a gente sempre indica as outras alternativas de tratamento também, né? Às vezes associado com medicação, às vezes não, mas, por exemplo, para ansiedade, na pandemia tem se falado bastante na meditação, nas técnicas de yoga, mindfulness. Então, são técnicas que acabam deixando você mais tranquilo internamente. Claro que isso é um treinamento, não são todas as pessoas que vão conseguir meditar na primeira vez que tentar, ou que vão conseguir fazer uma yoga, né? Porque exige algumas outras habilidades, digamos assim, né? Mas, assim, encontra os teus meios, assim, né? Não existe uma regra geral, não existe algo que eu vou falar aqui que vai ser mágico para todo mundo, mas vai te testando, assim, né? Escuta um pouquinho sobre meditação, tenta fazer um dia. Os estudos mostram mesmo que meditação, se você conseguir fazer, mesmo que seja 5 minutos por dia, já alivia bastante a ansiedade daquele dia. Então, tenta usar alguma técnica que possa ser favorável para você. A atividade física também ajuda bastante na ansiedade, tá? Ela libera os nossos neurotransmissores, então serotonina, noradrenalina, podem fazer um melhor equilíbrio desses neurotransmissores, esse momento da atividade física, né? Essa energia que está meio acumulada aí com a pandemia, que a gente está mais em casa, está se movimentando menos. Então, a atividade física é muito positiva. Então, quem consegue, quem gosta, cria o hábito de fazer isso todo dia, né? Também organizar o seu sono, tentar dormir sempre no mesmo horário, cuidar para não trocar a noite pelo dia, mesmo estando trabalhando em casa. Então, porque de noite a gente produz a melatonina, então o sono ele é mais restaurador, ele é mais reparador à noite, né? Então tentar dormir mais ou menos no mesmo horário, não usar psicoestimulantes, não usar cafeína antes de dormir, tentar não comer alimentos muito pesados, que vão demorar muito para ser digeridos, também vai prejudicar o teu sono, né? Tentar não ficar tanto nas telas, tão exposto, né? A luminosidade da tela e as informações aí da internet, né? Isso é uma coisa que se bateu bastante na tecla, assim, na pandemia, com o excesso de informação. Não tem motivo para a gente ficar vendo o tempo todo o que está acontecendo, né? No mundo, com o coronavírus. Então, escolhe um noticiário, uma fonte confiável, vai lá, se atualiza, e pronto, uma notícia por dia é o suficiente, né? Ficar vendo uma enxurrada de informação, muitas vezes informações falsas ou exageradas,
ou até, ou quase todas muito negativas, que foi ali mais no início e meio da pandemia, né? Era quase só notícia negativa. Então, isso é causador de ansiedade, isso é ansiogênico. Então, vamos nos preservar, né? Não tem essa necessidade. As telinhas a gente tem que cuidar porque cria uma certa dependência, né? Agora, na pandemia, a gente está muito no celular, até porque era o que tinha, né? E também tem bastante informação boa. Olha aqui, a gente está falando sobre coisas importantes, Eu então ia dar tem essa muita dica, coisa boa. doutora. Eu já ia dar a dica. Troquem todos esses noticiários negativos pelo Gerando Conteúdo. Assistam a live, olhem as outras É lives que eu dei para ver, verdade. né? É, porque isso sim é um trabalho positivo, né? Quem vai estar vendo as tuas lives vai estar entendendo mais sobre a sua saúde, sobre as doenças que podem ocorrer, sobre como se prevenir. Então, tem tanto conteúdo bom na internet, tem que tentar selecionar isso, também tentar colocar horários, né, para ficar no celular, não passar de tantas horas por dia, não exagerar, né? Porque a gente também precisa conviver, a gente também precisa pegar um ar livre, a gente também precisa fazer uma atividade, né? Tem que se alimentar direito. Então, também cuidado, porque isso pode gerar uma certa dependência, né? O uso das tecnologias, aí, o uso da internet. Tá. A Ana colocou aqui, ó. Depressão tem cura? Ou o final do depressivo é sempre o mesmo? Tenho depressão há mais ou menos 20 anos e não consigo me livrar. A Ana, né? É. Então, Ana, no teu caso, a gente já classifica como uma depressão crônica. Então, falar em cura, quem sabe você vai precisar estar sempre em acompanhamento, né? Já que fazem tantos anos assim que você se trata. Mas episódios únicos de depressão, sim, eles podem ter cura. A pessoa trata o episódio, né? Iniciou com um episódio depressivo, foi ao tratamento, precisou de medicação, tomou a medicação no tempo adequado, né? Tem todo né, uma ciência, então, de acompanhamento, né? Quanto tempo que a pessoa vai tomar de remédio, qual a dose que ela vai tomar. E aí depois é muito possível a retirada da medicação e aí eu sempre instruo isso, assim, né? Uma pessoa que tratou o primeiro episódio de depressão, durante o tratamento, vai modificando os seus hábitos de vida, porque o objetivo é prevenir um próximo episódio, é que a pessoa não tenha de novo a depressão, que a gente não precise, né, iniciar um remédio novamente. Então, quando vai fazendo esse acompanhamento em psicoterapia, começa a fazer atividade física regular, tenta ter um hobby, um momento de prazer todos os seus dias, começa a se conhecer um pouco mais, a se olhar, a saber o que faz bem e o que não faz, né? O que eu tolero nos outros, o que eu não tolero. E aí, essas modificações estruturais internas que a pessoa vai fazendo vão fortalecendo ela para um próximo episódio. Então, provavelmente ou possivelmente, essa pessoa não vai precisar de um novo tratamento, né? Mas isso a gente não pode dizer 100%, mas existe sim a possibilidade de só tratar uma vez uma depressão e nunca mais precisar. Doutora Fabiane, é o famoso depende, né? É o famoso depende, Eu escuto não muito existe a aqui, regra geral. depende. Doutora Tu tá ficando Fabiane, especialista, Aline, em já, medicina, né? quando vem a Meu Deus, quanta pergunta, eu tenho vontade informação. de dizer depende, aí a mente completa. Porque na É medicina porque nada é certo, né? na medicina a gente aprende muito isso. Olha, não existem respostas 100%. Então, depende mesmo, né? Senão Depende. a gente também tem que cuidar o que fala aqui, né, para o público geral. Então, não dá para dar uma resposta que não está 100% garantida, né? Doutora, por que é tão difícil, ou melhor, o que a gente pode fazer também para auxiliar uma pessoa que está em depressão? Porque normalmente a gente ouve das pessoas que não têm muita informação sobre a depressão. Ah, ela está fazendo um charminho. Não, isso não existe. Ela quer chamar atenção. Por que existe esses termos pejorativos em cima da depressão e das pessoas que estão com depressão? Pois é, Aline, eu acho que as pessoas, às vezes, elas comparam, né, o que elas passaram,
ou como elas enfrentam cada situação, e comparam aquela outra pessoa ali que não enfrenta daquela forma, que não elabora daquela forma. Então, eu acho que tem muito disso, assim, de julgar o outro pelo como eu fiz, né? Como eu passei por isso, eu superei isso, eu não entrei em depressão. Então, acho que tem um pouco disso, assim, de que a gente não olha para o outro e pensa que ele pode ser uma pessoa diferente, que passou por coisas diferentes, que tem uma estrutura psicológica diferente. Tudo isso também vem lá da nossa infância, de como a gente aprendeu a lidar com problemas, com frustrações, também os traumas que a gente possa ter vivido aí desde lá da nossa infância, que podem ter fragilizado o nosso psíquico, né? Então, essas pessoas vão ter mais dificuldades, né? A gente sabe que traumas de infância geram uma fragilidade psicológica que pode fazer essas pessoas a ter uma tendência maior a ter transtornos mentais. Então, cuidado com isso, assim, né? Tu não sabe a realidade daquela pessoa, tu não sabe o que ela enfrentou, não dá pra gente se comparar. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, respeitar, não julgar, não criticar, né? Qualquer um pode passar por um episódio depressivo na vida. A depressão ela pode atingir até 15% das pessoas em algum momento na vida delas. Então, é um número muito alto para a gente ainda ter esse preconceito de que é frescura, isso não é nada, é falta de força, é porque a pessoa não se esforça, não quer dar tudo de si. Cuidado, assim, né? Eu acho que já passou esse tempo e que se pudesse ter esse tipo de preconceito, né? A Gabi colocou aqui que só entende a depressão e a ansiedade quando se passa, né? A carga emocional favorece, a Ana colocou. Bom, doutora, como é que a gente... Exato. Eu falo muito isso no consultório, assim, as pessoas que demoram muito para vir procurar ajuda, muitas vezes é pelo preconceito, né? Porque, imagina, eu ia num psiquiatra, uma coisa de louco, né? Ou, não era tão grave assim para ir num psiquiatra. É geralmente quem nunca passou ou quem não tem nenhum familiar que já passou. Como hoje a maioria das pessoas já conhece alguém que teve depressão ou já tem algum familiar que teve depressão, pelo menos não tem tanto preconceito mais em pedir ajuda ou em falar sobre isso, né? Então, acho que agora está se tornando um assunto um pouquinho mais natural, assim, para ser falado, né? Doutora, psicoterapia pode tratar uma depressão leve? A Shelby perguntou. Pode, né? Como eu falei já, sim, a depressão leve. Uma das principais indicações é o início com psicoterapia. Claro que tem aquele paciente que vai dizer, olha, eu não quero, eu não me adapto, eu não gosto, não consigo, não crio vínculo, não consigo me abrir, para mim não faz bem. E aí a gente vai por um outro caminho, mas sim, já está indicado para depressão leve a psicoterapia como tratamento inicial. Uhum. Bom, doutora Fabiane, como é que a gente pode ajudar a disseminar o assunto saúde mental o ano todo? Eu acho que uma das maneiras é essa que a gente está fazendo, né? E quem sabe, assim, quem tem mais sensibilidade para falar desse assunto, né? Provavelmente quem vai ver essas lives de saúde mental são pessoas que já estão mais abertas para falar sobre isso. Então, quem sabe começar a introduzir isso no seu ambiente familiar, né? Vamos falar dos sentimentos, tu não tá bem, eu percebi que hoje você tá cabisbaixo, já faz dias que você não faz mais tal coisa que sempre fazia, que não dá uma risada. Então, puxar um pouquinho mais esse discurso de sentimentos, né? Porque a gente é muito razão, né? A gente, quando está principalmente funcionando em sociedade, a gente está sempre ligado na parte racional, no que a gente precisa fazer, no que tem que render, e às vezes não para perguntar como é que está o meu colega, eu percebi que tu não está bem, né? Já faz dias que eu percebo que você está para baixo, está acontecendo alguma coisa. Então, essa sensibilidade e começar a introduzir mesmo esse assunto de emoções aí nas nossas relações, né? Não deixar isso só para o relacionamento íntimo, aí para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, tentar ampliar um pouquinho
esse assunto emoções e sentimentos, né? Porque vai ser uma maneira que a gente vai ter de reconhecer e de perceber alguém que já não esteja bem no início dos sintomas. Bom, doutora Fabiane, a campanha de Setembro Amarelo, que, né, o setembro que é usado realmente para chamar a atenção, traz a ideia do é preciso agir. Então, eu acho que a gente falando sobre esse assunto, a gente conversando, trazendo um pouco mais de informação, fazendo com que a pessoa olhe para o lado. Será que alguma coisa que a doutora Fabiane falou hoje não está acontecendo aqui em casa, não está acontecendo no meu trabalho? Eu acho que esse tipo de percepção e a gente começar a falar, eu acho que já é preciso agir. A gente já está agindo, né, doutora? Tu todos os dias no teu trabalho, no consultório, é sempre tentando, agindo, né? E a gente, como pessoas, né, leigas e que podem, né, que a gente pode ajudar, eu acho que a gente faz um trabalho bem legal, olhando para o lado um pouquinho, tendo uma sensibilidade, que é o que a senhora falou. Exatamente, isso mesmo. Isso é a ação, né? É não fazer de conta que não tá vendo, ou eu tenho medo de perguntar, eu percebi, mas vai que eu pergunte, ele fale algo que eu não saiba o que fazer com aquilo. Então, assim, não se sente pronto para receber aquela informação, leva para uma ajuda de alguém que possa estar pronto, né? Um auxílio psicológico ou até médico psiquiatra, mas assim não tenha medo de perguntar, né? Porque isso é que faz com que a pessoa fique com aquela informação para ela e possa ir agravando os seus sintomas. Então é bem isso, ter essa sensibilidade e ficar aberto para receber essa informação e levar a pessoa para uma ajuda, para um auxílio. Doutora Fabiane, ó, 1000 elogios, tá? Que a tua voz é tranquila, que faz tudo parecer simples. Entrou aqui também o doutor Bruno. Ó, elogio, botaram aqui também, acho que uma paciente sua colocou que excelente profissional. Então, elogios. Obrigada. Tá, a nossa live. A Chava colocou também ótima explicação. Eu acho que o Gerando Conteúdo, cada dia mais... Ana. A tua amiga? A Ana é uma psicóloga também, amiga querida. Oi, Ana. Doutora, a live Tem uma é muito para pergunta, isso. né, da Paulinha Deixa eu ver. Cardoso. Qual o limite entre ansiedade? Perdi a pergunta. Isso. Qual o limite entre a ansiedade e a depressão? Elas se confundem? Bem importante essa pergunta. Sim, muitas vezes os sintomas eles são mistos, né, de ansiedade e depressão, e às vezes predomina mais a ansiedade, né? Então, por exemplo, sintomas mais físicos como taquicardia, aperto no peito, sudorese, tremor, dor de cabeça, sensação de falta de ar, são mais sintomas ansiosos. Tem pessoas que predominam esses os sintomas, né? E outras predominam os sintomas depressivos, que é mais aquela tristeza, aquela apatia, falta de ânimo, falta de energia, né? O tratamento é praticamente o mesmo, né, para os sintomas de ansiedade e depressão, mas realmente tem pessoas que funcionam mais na ansiedade e outras mais nos sintomas depressivos, então a gente classifica isso quando vai fazendo aquela anamnese bem completa, né, na primeira consulta que a pessoa vem no consultório. Então, eu acho que fica também a ideia de que é preciso um acompanhamento de um especialista quando se tem necessidade, quando a pessoa sentir que sozinho ela já não consegue mais, ela já não tem mais nem tudo que a senhora falou desde o início da live. Se tem aqueles sintomas, procurar ajuda de um especialista, né, doutora Fabiane? Exatamente, procurar ajuda, né? Para não agravar os sintomas, porque aí depois que agravar é um pouco mais difícil o tratamento, a resposta, né? E fora o prejuízo de vida que a pessoa está tendo, né? Eu sempre digo, buscar uma ajuda é porque você quer voltar para a sua vida de antes, você quer ter qualidade de vida. E se existe a possibilidade de tratar aquilo, por que não, né? Por que não procurar esse auxílio, essa ajuda? Doutora Fabiane, quero te agradecer por esses minutos. Eu vou deixar marcado o teu Instagram, que é a tua página. A live vai para o podcast do Spotify também. Então, tá dirigindo, tá malhando, pode escutar a live também, pegar as dicas da doutora Fabiane. Te agradecer muito por esses minutos. Também te agradeço, Aline, pelo convite. Eu fico à disposição, tá? E sucesso aí com o teu Insta, com o teu Spotify. Tá indo muito bem. Parabéns. Obrigada, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.